Olá, Ponto de Vista Medicina está começando. E como sempre, é preciso ter cuidado com notícias de jornal. Por exemplo, uma reportagem aqui que 10 minutos de exercícios trazem saúde. Só 10 minutos. Agora veja como as publicações, onde saem, qual é a projeção da revista. É um trabalho publicado numa revista americana, chama Jornal Americano de Promoção da Saúde. Aí pegaram lá as 4.000 pessoas, as acompanharam durante um certo tempo. Agora, cuidado com esse tipo de acompanhamento. O acompanhamento científico, ele é prospectivo, quer dizer, começa ali, e não por fichas de hospital, ou acompanhamento perguntando pelo telefone: você andou 10 minutos hoje? Aí vocês falam: andei. Aí junta aquele pessoal todo e tira uma média através de exames. Não se sabe onde fez esse exame, como foi feito esse exame, se o indivíduo fez jejum correto ou não. Tiraram a seguinte conclusão: que esse indivíduo, fazendo 10 minutos, tinha uma queda dos níveis de colesterol. Será que ele não estaria tomando remédio para colesterol? Então, não confiem nisso que o jornal fala, às vezes. 10 minutos de exercício não vale nada. O que está provado é que, no mínimo, 40 a 50 minutos continuadamente. Esse sim, trabalhos publicados em revistas sérias, Lancet, New England, mostraram, numa pesquisa muito bem feita, que a chance de Alzheimer diminui 70% e de derrame cerebral de 60%. Outra notícia aqui, que é preciso ter muito cuidado: médicos veem crise global na falsificação de remédios. O laboratório Pfizer, que é um dos primeiros do mundo, encomendou uma investigação policial, entre aspas, e percebeu que 20% dos seus medicamentos, incluindo o principal, que é o Viagra, eram falsificados. Como é que era essa falsificação? Colocavam gesso, veneno de rato, outros tipos, até tijolo, pó de tijolo. E veneno de rato é para dar efeito colateral pequeno. Porque se o indivíduo toma um medicamento e não sente nada, não tem efeito colateral, provavelmente esse remédio é falsificado. E o Brasil aqui sempre aparece na estatística. Ainda bem que em 10º lugar, onde mais se falsificam remédios, na China, Estados Unidos, Japão, até na Alemanha, hein? Mas muito pouco. Paquistão, Peru, Colômbia, Reino Unido, até no Reino Unido. Em 10º lugar, o Brasil. Então é preciso tomar muito cuidado na ingestão de medicamentos, na averiguação da qualidade do laboratório que o fabrica, porque às vezes está se tomando um verdadeiro placebo, ou seja, água com açúcar. Para conversarmos sobre outro assunto, está conosco hoje aqui o professor César Augusto Moraes, que foi fundador do Hospital Santa Lucília, hoje Laboratório SEB. Bom dia, César. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Ô César, semana passada aqui tivemos também uma notícia já mais ou menos da sua área. Artigo aponta falhas em exame de resistência bacteriana. É aquela, pede-se a cultura de urina ou de sangue, né? E se faz o chamado antibiograma. Perceberam o seguinte, nessa mesma esteira que nós falamos, que havia falsificação daquele produto que se coloca para ver se a bactéria é resistente ou não. Qual é a sua opinião? Bem, na verdade, a notícia ela tem um fundo de verdade. O que acontece é o seguinte, que quando nós montamos esse teste, que chama teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a obrigação dos laboratórios clínicos é utilizar produtos de qualidade
confirmado. Produtos que são distribuídos por empresas idôneas e que tenha, na realidade, concentrações de antibióticos para o teste que expressam a realidade daquilo que está escrito no produto. Só para dar um exemplo, existe um método clássico que chama método de Kirby e Bauer, que é o que 90% dos laboratórios clínicos usam, que constitui o seguinte: você recebe um disco de papel, esse disco de papel ele é impregnado com um antimicrobiano e vem lá expresso nesse disco de papel a concentração que você deve usar. Isso é padronizado, né, por um órgão internacional, que a gente tem que seguir essa padronização. O que acontece? Se você não utiliza materiais de origem idônea, ou se você recebe amostras de alguns lugares, pode acontecer de que aquela concentração que está expressa no disco não seja a realidade. Isso realmente induz a falsos resultados. Talvez até falsos resultados positivos ou negativos, dependendo da concentração. Se a concentração é maior do que a padronização, você vai ter resultados falsamente positivos. Quer dizer, você vai ter uma sensibilidade falsa. Se for menor, você vai ter uma falsa resistência. Então, é preciso tomar muito cuidado realmente, porque isso pode acontecer mesmo. César, mas qual é a explicação de sempre, nos resultados que vão ao médico, que sempre o antibiótico mais caro, ele está como sendo o melhor, o que tem mais... É aquela história, né, professor? É o modismo, né? Pois é, mas mas assim, a obrigação do laboratório clínico é testar vários antibióticos, né? E aí vale para os fungos também, vários antifúngicos quando é necessário. E não só aqueles que estão na moda, né? Quer dizer, vamos utilizar cefalosporina de terceira geração, ou vamos usar outros antibióticos de largo espectro, que é isso que nós estamos usando. Aí, se o laboratório é induzido a isso, ele está contribuindo para utilizar antibióticos só do modismo. Mas a gente toma esse cuidado, né, de colocar todos aqueles antibióticos que dependendo da amostra, por exemplo, você tem a amostra de urina, por exemplo, você tem uma listagem de antibióticos. Você tem a amostra de secreções purulentas, por exemplo, vamos lá, vamos imaginar um paciente internado que fez um abscesso pós-cirúrgico. Já é outra rotina. Então, tudo isso é padronizado. Agora, a gente sabe que existe, né, uma tendência a se receitar, me desculpe os clínicos e os cirurgiões, mas é uma tendência a receitar coisas de última, né, de largo espectro. Agora, isso está correto ou não está correto? Não sei. O papel do laboratório é mostrar para o clínico e para a clínica de maneira geral que naquele material que se isolou um micro-organismo qualquer, que ele está mostrando in vitro, quer dizer, num teste de laboratório, que tais e tais antibióticos, esse micro-organismo tem sensibilidade. César, mas o problema não é o laboratório. O laboratório final, o laboratório, vamos supor, X, Y, Z. É o problema do laboratório que fabrica o antibiótico. Sim. Então aqui que está o problema, é o seguinte, olha. Isso aqui saiu no British Medical Journal, que é uma revista de alta confiabilidade, revista britânica de medicina. Ele diz o seguinte: revela que uma fabricante de testes diagnósticos, à venda no mundo todo, falsificou dados de controle de qualidade e pode ter enviado produtos ineficazes aos laboratórios dos hospitais. Quer dizer, não é o laboratório. O laboratório clínico, você quer dizer. Não é o laboratório clínico, mas é o laboratório que fabrica o medicamento e coloca
mais quantidade de antibiótico para fazer com que aquela bactéria supostamente seja sensível a ele. E aí vende mais. E vende mais. Lógico. Se o laboratório clínico ele oferece essa informação de que tal antibiótico, tal droga tem uma sensibilidade boa para uma determinada bactéria ou um determinado micro-organismo, é claro que o clínico vai se basear nisso. Então, é uma tentativa. Na minha maneira de entender, isso, professor, isso é um negócio, até não é um negócio muito, não é muita novidade, não. A gente já isso já existe há muitos tempo. E muitos anos atrás, a gente já percebia que tinha essas coisas. Então, o que acontece hoje? Esse método que a gente descreveu, que é o Kirby-Bauer, que é o método de rotina, ele hoje está sendo substituído por um método muito mais eficiente, embora mais caro. O custo disso é mais caro, mas é um método muito mais eficiente, que é a chamada medida da concentração inibitória mínima. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós testamos o antibiótico, a gente determina qual é a concentração mínima capaz de inibir o crescimento do micro-organismo num teste de laboratório, que a gente chama de teste in vitro. Isso elimina, em parte, ou praticamente elimina essa possibilidade do falseamento das concentrações de antibióticos no método de Kirby-Bauer. Por quê? Porque nós já recebemos dos laboratórios que fabricam as placas que a gente utiliza para fazer o antibiograma, isso já vem impregnado nas próprias placas. Eu não acredito que esses laboratórios que vendem isso a preço de ouro tenham o trabalho de falsificar isso tudo para vender mais ou menos, porque isso não vai resultar em nada para eles do ponto de vista econômico. Infelizmente, essa é uma metodologia que ainda nem todos os laboratórios clínicos conseguem realizar por conta do custo. Mas quando há necessidade, a gente consegue transferir isso para um centro maior, para um laboratório de referência, e acaba que a gente resolve isso de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz, e a resposta que a gente dá para o clínico é muito mais fidedigna. Porque, só terminando o raciocínio, o teste in vitro convencional, ele tem falhas, como todas as coisas em medicina. Tudo em medicina não existe 100% de acerto, né? Mas é um método, digo, o método clássico, é um método que ajuda muito na averiguação se determinado micro-organismo tem ou não tem sensibilidade a determinado antibiótico. Qual é a importância desse tema? Essa falsificação ou esses erros decorrentes da falsificação é que propiciam as infecções hospitalares. Quanto mais forte o antibiótico, quanto mais forte, pode ele, quando não está indicado, provocar uma resistência bacteriana. E uma das causas de mortes no país, grande parte, é por infecção hospitalar. E uma das causas dessa infecção hospitalar, da resistência bacteriana, é a utilização inadequada do antibiótico. Por exemplo, César, nós sabemos que o estreptococo, há mais de 50 anos, ele continua sensível à penicilina. Sem dúvida. Então, quando na placa que se coloca lá, geralmente a penicilina vem em último lugar, na escolha, quando devia ser primeira. Eu acho que esse aqui, que é o motivo dessa pesquisa publicada no New England, né? Aqui ele continua dizendo aqui, o infectologista Arthur Timerman, do Hospital Edmundo Vasconcelos, diz que esse teste é bastante corriqueiro e o seu resultado influencia diretamente a decisão do clínico na hora da escolha do antibiótico. Então, o que é necessário fazer? Que o clínico ele tem que acreditar na epidemiologia da infecção. Quer dizer, é uma infecção por estreptococo, por bactéria comum, essas bactérias muito conhecidas,
e utilizar aquele antibiótico que conhecidamente não se conhece bactérias resistentes a ele, e orientar com muita cautela em relação aos dados do antibiograma. Eu digo aqui, isso não é culpa do laboratório que está executando o exame, mas de possíveis falsificações que não são detectadas pelo laboratório e que ele tem que seguir aquela rotina. Agora, César, eu pergunto, por que não se faz o teste da diluição em tubos, em vez de usar o disco, que é mais fácil de falsificar? Ou é um método não é aplicável, é difícil de fazer? O teste em tubo, da diluição em tubo, é exatamente o teste que se usa para a medida da concentração inibitória mínima, né? Vamos explicar o que é concentração inibitória mínima novamente. É aquela concentração mínima capaz de inibir o crescimento do micro-organismo num teste in vitro. Bom, por que não se faz de rotina? Porque é um teste extremamente trabalhoso, demorado, que demanda aí alguns dias para a gente dar a resposta. Esse é o teste clássico, em tubo, como está se propondo. Mas hoje existe o mesmo teste automatizado, César, em placas. César, só interrompendo aqui para mim, você não acha que automação em laboratório, ela pode às vezes prejudicar os resultados? Porque o computador é burro. Não acho não. Não, ele facilita a vida. Não, ele facilita. Como toda automação, isso vale tanto para laboratório clínico, qualquer... Não, eu estou falando em geral. Em geral, que a automação Automação é automação, quer dizer, se você fala assim, não, eu automatizei, mas você não treinou as pessoas que estão atrás da máquina para trabalhar isso e não exercer um controle sobre a máquina, é claro que você vai correr risco de ter erros mesmo. Como você falou, o computador é burro, a máquina falha, tem variação de energia elétrica, os componentes eletrônicos se desgastam. Então, para isso, é necessário se colocar, mesmo na automação, isso vale para qualquer tipo de automação, eu acho, controles da eficiência, da eficácia e da máquina que você está trabalhando. Agora, quem está operando a máquina é que tem que saber isso, tem que conhecer essas coisas, né? Pois é, então o operador da máquina é inteligente. Sim. Porque o computador... Pelo menos eu espero que seja. O computador, ele faz uma média ali, né? É um sistema binário. Ele faz uma média. Agora, se o operador não tiver o cuidado de fazer a checagem depois, por que nós estamos falando aqui isso? Porque você faz o exame num laboratório, ele dá X. Vai no outro laboratório, é 2 vezes mais ou menos. Então aí, César, o problema é da automação. E o problema também de não fiscalizar a automação. Existem 2 coisas aí. Um é esse, você não colocar controles, que funciona da seguinte forma. Quando você entra... Vamos explicar o que é controle? Controle é um teste, né? Faz-se o exame, existe um outro exame de controle, para comparar. É uma amostra conhecida, de valores conhecidos, que você coloca na sua rotina, né? Nas suas bateladas de exames, você coloca junto com os pacientes, né? Teste. Você coloca uma amostra conhecida, de valores conhecidos, testada por laboratório de referência, empresas que já são... no Brasil existem algumas empresas que produzem essas amostras controles, que são idôneas, que são confiáveis. Uma delas está ligada à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que chama-se Control Lab, né, que é o teste que a gente... Então, existem testes internos que a gente faz no dia a dia. Toda vez que se corre uma batelada, coloca-se um controle. E no final, quando a máquina libera os resultados, o que a pessoa que está operando faz? Ela avalia os resultados do controle e é claro que avalia também os resultados dos pacientes. Isso seria uma calibragem?
Não, a calibragem é antes de tudo isso. A calibragem do aparelho, antes de fazer... É antes de tudo Mas isso. Aí eu pergunto, essa calibragem, ela realmente é feita... Alguns vamos tirar as exceções e regras. Uhum. Se faz rigorosamente essa calibragem de aparelho? Acho que todo laboratório clínico que se preza... Que se preza, ele tem que fazer. Isso é uma obrigação. Quer dizer, quando você entra num programa de controle de qualidade interno ou externo e está vinculado a qualquer uma sociedade, por exemplo, no nosso caso, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica ou qualquer outro órgão que regulamenta isso tudo, o primeiro passo, quando você liga a máquina para fazer os seus exames, é fazer a calibração dessa máquina. Como é que é feita a calibração? Também é a mesma coisa, você pega uma amostra conhecida e calibra essa máquina de acordo com aquela amostra que você conhece. Então existem os chamados padrões de calibração. Depois você coloca um controle de qualidade junto com... e faz a análise de tudo isso. Você falou sociedades ligadas à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Ela fiscaliza isso? Fiscaliza, sim. Mas vai lá de rotina ou é mais ou menos? Não vou dizer no seu laboratório, não. Não, na verdade, não há nem a necessidade dessa fiscalização, porque o que acontece é que para o laboratório clínico, o melhor controle de qualidade, isso é a minha opinião particular, viu, professor? É o clínico. Então, o clínico, quando ele reclama, o laboratório não acha ruim? Claro que não, ele nem pode. Porque ele é o controle de qualidade. Ele nem pode, porque se o clínico, que é o assistente do doente, do paciente, que sabe da história do paciente, examinou o paciente, tem dados clínicos às mãos, que o laboratório quase sempre não tem. Ele, ao analisar um resultado, não bate com a clínica, a melhor conduta é conversar com o patologista clínico, conversa com o laboratório, com quem está lá, quem está na assessoria, e fala, olha, eu estou vendo um resultado aqui, mas não está batendo, não está de acordo com o meu raciocínio. Vamos raciocinar junto, vamos pensar em outras possibilidades. E nós, no nosso laboratório, o que a gente faz, às vezes até antecipa um pouco isso. Quando a gente percebe que os exames, que a coisa está muito fora do... Está muito alterado. Está muito alterado, a gente conversa com o clínico. Olha, você tem um paciente, fulano de tal, que está com o exame alterado. É isso mesmo que você estava esperando? Não era isso mesmo. Não era isso. Então vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente acrescenta mais alguma coisa, algum outro exame para checar esse, ou vamos repetir, vamos fazer isso num outro momento. Porque tem algumas coisas, professor, que é assim, nós dependemos, somos altamente dependentes das condições que o paciente chega no laboratório para fazer o exame. Nós vamos voltar mais um pouquinho daqui um pouco, César, mas vou deixar uma pergunta no ar para você responder daqui 30 segundos. Qual a razão de um dia você faz uma dosagem de plaqueta, que está na moda agora por causa do dengue? Tem 150 mil plaquetas. No outro dia, 24 horas depois, a contagem vem em 60 mil. Que eu vou fazer um alerta aqui, depois o doutor César confirma. Eu não dou valor para um número de plaquetas que seja maior do que 60 mil. Quer dizer que 60 mil é ainda um número normal, apesar de que lá na listagem do laboratório, às vezes a informação é outra. Mas você vai responder daqui 30 segundos. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Vamos repetir a pergunta aqui que fizemos ao Dr. César Moraes, porque vivemos agora numa epidemia de dengue aqui em Uberaba. Infelizmente, uma doença que poderia ser erradicada se todo mundo tomasse os cuidados necessários, não deixar fossas de água, água parada, limpar calhas, etc. Em decorrência disso, se faz um exame
de dosagem de plaquetas. Plaquetas é uma célula encarregada muito importante na coagulação do sangue, tanto na coagulação como o contrário, né? Quando elas estão em baixo número, pode haver hemorragias. E essa quantificação ela é importante para o clínico tomar decisões. E às vezes ele pode ser induzido ao erro por uma interpretação errônea. Como? Considerar como doença, quer dizer, há um problema na fabricação de plaquetas, quando está em 70, 80 mil, 60 mil, porque existe um erro padrão de laboratório. César, como você vê isso? Contagem de plaquetas é realmente esse problema mesmo. A gente pode ter variações de amostra para amostra, variações importantes. O que nós fazemos para minorar um pouco essa situação? Como a gente estava falando, né, hoje praticamente é tudo automatizado. Quando o equipamento libera uma contagem de plaquetas baixa, primeiro vamos colocar aqui o nível, quer dizer, qual é o nível normal ou aproximadamente normal, o que é patológico? As referências, você tem lá referência, né? Valores de referência são valores utilizados como referência mesmo. Né? Não, porque a população não é igual também. Não é, mas acontece o seguinte, que você tem que ter um valor de referência, claro, né? Como todo exame tem um valor lá de referência e tal, que geralmente são valores estipulados, né? Alguns são estipulados através das pesquisas na população brasileira e outros não. Plaquetas, aí acima de 150 mil a gente considera como normal. Mas se você for conversar com um hematologista, ele vai dizer para você o seguinte: olha, é 150 mil, mas se você tiver 100, se tiver 120 ou 60 mil, risco de sangramento provavelmente não vai ter. Então, olha, não é? Acho que essa informação é importante, hein, César? Agora, precisa saber qual é a condição que o paciente tem. Se você tem um paciente lá com dengue, começou lá, fez o primeiro hemograma lá, fez dosagem de plaquetas, estava 150, 180 mil. Daí uma semana repete, foi para 60, isso é realmente importante, quer dizer, né? Qual é o risco de sangramento? É baixo? Mas ele existe. Então aí o paciente tem que ser monitorado. Concorda comigo? Agora, num paciente normal, se você pega hoje, faz uma contagem de plaqueta, deu 150 mil e amanhã você faz, deu 60 mil, tem alguma coisa errada. O que a gente faz para minorar um pouco isso? Você usa 2 métodos, né, para checar o outro. Que 2 métodos são esses? Um automatizado e um método manual, que é o clássico, que você põe lá no microscópio e olha, e conta essas plaquetas no microscópio, que aí sim você tem uma noção do que realmente que está acontecendo em número de plaquetas com esse paciente. Eu não sei se já chegou a receber algum resultado nosso, que a gente coloca lá assim, contagem de plaquetas, né, quando está abaixo, contagem de plaquetas, tanto 60 mil, vamos usar esse número, checada, né, por métodos automatizados e manuais. Quer dizer, isso já te dá uma segurança de que você fez 2 métodos e que realmente o número é aquele mesmo. Aí volta a história da análise clínica. É isso mesmo? O paciente tem condição para isso? Tem. Não tem. Então vamos fazer isso em outra amostra, em outro momento e assim por diante. Quer dizer, tudo na realidade, a questão do diagnóstico laboratorial, tudo é uma associação da clínica com o laboratório. Nem o laboratório sozinho diagnostica e nem a clínica sozinha também diagnostica. Embora os clínicos achem que a clínica sempre é soberana. Até concordo. Mas ela é mais soberana quando o laboratório está junto. Por que você falou até? Eu não digo até não. Eu acho que sempre
A clínica é soberana, com exceção, 5% de exceções. Agora, você falou uma coisa importante aí, César. É a contagem manual. Aquela que, às vezes, eu sempre peço para fazer, né? Que eu acredito mais na contagem manual do que na automatizada. É claro que não é possível, né, que se faça toda vez contagem manual, que dá trabalho. Num volume muito grande. Dá trabalho. Num volume Numa muito epidemia, grande, por exemplo, dá, essa. Não tem como você, né, dar respostas rápidas se você fizer, né? Quer dizer, se não tiver automação. Pois é, César, aí é o seguinte, você falou, quer dizer, o que manda é a clínica do paciente. Se ele não está com sangramento, não tem fezes enegrecidas, não está com outros problemas, hemorragias conjuntivais, etc., vômitos sanguinolentos, um número de plaquetas 60, 70 mil, não quer dizer que aquele número espelhe a realidade do organismo. Pelas razões que o Dr. César falou. A automação, por quê? Porque a automação é o seguinte, você faz um exame hoje de plaqueta, dá 100 mil, no outro dia dá 200. Quer dizer, quando a variação da normalidade é muito grande, quer dizer, o valor mínimo e máximo é muito diferente, isso não pode ser considerado dentro do laboratório. É uma variação. É uma variação normal para aquele momento. Daquele momento, né? E é isso que eu estava dizendo. Nós somos dependentes das condições do paciente no momento em que ele colhe a amostra de sangue, e principalmente de amostra de sangue, né? Por isso que a gente sempre toma algumas precauções, e para nós de laboratório isso é um pouco complicado. Aquela coisa de você, antes de colher a amostra, você indagar para o paciente se ele está tomando remédio, se ele está com febre, se ele teve alguma infecção recente, se ele está em jejum, que é outro problema, um problema sério. Porque o que acontece? Você estava falando de caminhada aí, né? 10 minutos de caminhada, aquela coisa toda. A gente tem pacientes, como nós estamos na avenida, em duas avenidas, as pessoas vão fazer as suas caminhadas matinais e lembra, tem que fazer um exame, eu vou aproveitar, vou passar lá. Quer dizer, ele saiu de uma caminhada longa e vai, quer dizer... Já alterou, algumas coisas alteram mesmo. Aliás, muitas coisas alteram, né, os resultados do exame. Então, é preciso que a pessoa esteja em condições ideais, que nem sempre a gente consegue isso. Excetuando os casos de urgência e emergência, que aí a gente não importa se o indivíduo está em jejum ou não, se ele está, né, que é urgência e emergência, né, a gente sempre tem que tomar um cuidado, né, e aí a gente precisa da colaboração do clínico para orientar os seus pacientes e dizer, olha, amanhã vai fazer exame? Vai. Então, você vai em jejum, faz em jejum de no mínimo 8 horas, no máximo 12 horas, se for fazer glicose, triglicéridos e colesterol. Ou seja, você falou no mínimo e no máximo. Por exemplo, para a glicose, não seria mais interessante um mínimo de 8 horas? Porque pode fabricar diabetes. Pode. Não, hoje você estabelece um mínimo de 8 e um máximo de 12. Se você tem menos de 8, você pode ter um... Não, falo 8, fechado no 8. 8 horas. É um critério, né? Quer dizer, o critério que a gente usa é esse. Quer dizer, se você quando ultrapassa 12 horas de jejum, algumas pessoas acham que quanto mais tempo de jejum ficar, melhor. Na verdade, não é bem assim. Não, é o contrário. É o contrário. Porque se você fica muito tempo de jejum, você também altera seus... Por exemplo, a glicose pode estar falsamente diminuída quando você tem um jejum muito prolongado. Porque tem que retirar açúcar do sangue. Claro, para poder alimentar a célula. Então o ideal seria com 8 horas, então, César. É um critério. É um critério. Mas como esse critério ele não pode ser muito estanque, porque a pessoa fala, não, 8 horas, tem que ser 8 horas. Então você coloca de 8 a 12, porque você tem aí um espaço de tempo que a pessoa pode se adaptar melhor, né? Isso estatisticamente, né, tá bem estudado, e a gente sabe que nesses intervalos do jejum, né, de 8 a 12 horas, a gente tem resultados bastante confiáveis e tranquilos. O Dr. César falou aqui um negócio muito importante, porque ele valoriza a clínica. Isso eu sou testemunho de que
há muitos e muitos anos, ele sempre dá valorização ao diagnóstico clínico. E ele faz tudo aquilo que ele falou aqui. Ele liga, pergunta, e isso é muito importante. A propósito, o governo americano, em relação a exames complementares, encomendou uma pesquisa para ver qual a real necessidade de se pedir exames complementares. A conclusão foi esta: 70% dos exames complementares são desnecessários quando não se faz o exame clínico adequado. O que o exame faz é confirmar uma suspeita clínica e não fazê-la. Vou pedir tantos exames para ver o que o paciente tem. Esse é um erro imperdoável. Pedir exame para ver o que o paciente tem. Vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo tem febre. Se o médico não pergunta, você foi em algum lugar endêmico de malária? E pedir exames para outros que não seja decorrente dessa pergunta, ele vai errar. Porque uma pergunta faz o diagnóstico. Então, pedir essa batelada de exames para ver o que o indivíduo tem, principalmente em reumatologia. Não, vou provas de atividade reumática. Para começar, esse nome está errado. Não existem provas de atividade reumática. São de atividade inflamatória. Ou seja, em relação a esse ponto, esse aspecto, eu vejo as coisas da seguinte forma. Por quê? Nós dois somos de uma época, e aí, desculpe o saudosismo, mas a verdade é essa, que se ensinava clínica no curso de medicina. Clínica mesmo, estetoscópio, palpar, ouvir, conversar, fazer anamnese. Hoje, a gente vê isso um pouco distorcido. Não sei se é a sua opinião. Porque... Não, um pouco distorcido não. Mas não é na faculdade, não. É quando o indivíduo sai da faculdade. Não, mas eu tô... Você vai chegar aí. Mas na própria faculdade você vê assim que as pessoas são muito induzidas para usar o arsenal tecnológico da saúde e medicina, que é muito grande e é muito poderoso. Então, o aluno sai, termina o seu curso, vai para a residência, né? Vai trabalhar, e aí acontecem alguns problemas. Isso é uma opinião particular minha. Ele arruma um emprego, vai trabalhar para um convênio, vai trabalhar para isso, até que ele constitua a sua vida, que tenha o seu consultório, que possa realmente exercer a sua profissão como autônomo, que é extremamente complicado isso, né? É complexo. Ele tem horários para atender, número de pacientes para atender, e às vezes nem sempre dá tempo de fazer aquilo que é o ideal, que é perder tempo com o paciente, conversar com o paciente, fazer anamnese, fazer história. Isso demanda tempo. Tem paciente, você sabe, você é clínico, tem paciente que senta na sua frente e quer contar a história da vida dele. E, às vezes você leva 10 minutos para fazer diagnóstico e 50 minutos ou 60 minutos para ouvir a história. Então, isso dificulta para os clínicos, principalmente para os médicos mais novos, eu acho, ter tempo para poder fazer diagnóstico e depois conduzir os seus exames. Então o problema, César, não é o tempo. Talvez... O problema não é... O problema substancial aí, qual é? O aluno às vezes sai preparado da faculdade, faz residência, ele aprende aquilo que é correto, e quando chega para trabalhar, ele não pode utilizar desses conhecimentos aprofundados para fazer medicina. Por quê? Porque ele tem que produzir. Só que fazer diagnósticos não é fabricar automóveis, não é fabricação em série. O que é necessário é dar liberdade ao médico fazer aquilo que ele aprendeu na faculdade. Agora, o convênio é fim comercial, César. Na maioria das vezes tem um fim
de lucro. E aí atrapalha, né? Eu vejo assim, eu acho que o clínico ele tem que olhar o seu paciente como um todo, é claro, né? E quando ele vai pedir os seus exames complementares para aquele paciente, ele tem realmente que ter uma indicação. Quer dizer, não é bom nem para o paciente, nem para o clínico, e nem é para o serviço de diagnóstico, aí inclui inclusive o serviço de imagem, você ter aí, né, esses 70% aí de exames desnecessários. Mas o que a gente percebe é que a clínica hoje, né, a sua formação é diferente, talvez a minha um pouco diferente também, mas a clínica hoje ela é altamente dependente dessa tecnologia. Estou com dor abdominal, olha, tem que fazer ultrassom. Não, correto. Eu estou com febre, tem que fazer hemograma. Eu estou com dor, com cefaleia, vai fazer ressonância magnética. Aí já complica, né? Quer dizer, eu durante algum tempo eu militei na Secretaria Municipal de Saúde como revisor, e a gente recebia lá, né, vários e vários pedidos de ressonância magnética cuja indicação era cefaleia. Há quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, quer dizer, não tem razão de ser. Né? E aí acaba quebrando o sistema de saúde pública. Ô César, só aqui está mais ou menos na fase final. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao hemograma, esse exame que é pedido quase todo dia, sem nenhuma indicação. Você vai responder daqui um pouquinho. Daqui a 30 segundos nós voltamos de novamente. Estou conversando com o professor César Augusto Moraes, que é um dos mais antigos laboratoristas, nome antigo, hoje é patologista clínico, e foi fundador do Laboratório Santa Lucília, hoje Laboratório CEI. César, esse hemograma é o exame que vocês mais fazem? Provavelmente é. Junto com glicose. Não, glicose, quer dizer, a população do mundo provavelmente toda seria diabética. Não. Falei provavelmente, mas no sentido figurado. Certo. E a população do mundo toda teria anemia. Por quê? O indivíduo faz um hemograma, que os valores máximos e mínimos são largos. Quando o exame tem um mínimo, por exemplo, de 10 e um máximo de 100, esse exame ele não é absoluto. Quer dizer, é uma variação muito grande de normalidade. Então, lá, hemograma, o valor normal, 4.800.000 hemácias. Aí o indivíduo está com 4.700.000, o sujeito fala para ele, não, você está anêmico. Anêmico, se não tiver exame aqui, tem que ver se aqui está vermelho. Se tiver vermelho, isso não é anemia. Se ele apertar o dedo aqui e ficar vermelhinho, isso não é anemia. E o indivíduo considera isso anemia porque tem uma queda e uma hemoglobina, às vezes com uma pequena queda. Não podia colocar um aviso embaixo que tem que ser levado em consideração a clínica. Por quê? Porque ele vai tomar remédio necessariamente. Esse aviso existe, nós colocamos. Que todo exame de laboratório ele tem que ser analisado de acordo com os parâmetros clínicos e por um profissional habilitado. Porque eu acho que até é perigoso colocar esse habilitado. Né? Mas esse problema que você está dizendo aí, eu acho que ele acontece, não são os médicos. Acho que os próprios pacientes. Às vezes, no Brasil, você não... É diferente, né? Na Europa, nos Estados Unidos, você entrega o resultado para o indivíduo fechado. Quem olha é o médico. No Brasil, a legislação ela permite que o paciente leia os seus resultados até antes do que o médico analise, o seu médico clínico.
E às vezes essa interpretação nem é do médico, é do próprio paciente. Ele vê, olha o valor de referência lá, como você falou, hemácia lá, 4 milhões e 500, aí está 4 milhões, fala, nossa, mas estou anêmico, está 500 mil abaixo. E na verdade, é preciso ter conhecimento, né, para poder interpretar esses resultados. O hemograma é um exame de rotina, né? Todo clínico pede hemograma. Nossa, peraí, todo mundo não. É maneira de dizer. Não, eu sei. As exceções existem. Mas é um exame que dá informações importantíssimas. Tranquilo, né? não, tranquilo. Em tempos de dengue, eu acho que hemograma é um exame que não pode faltar. Não, mas eu diria o seguinte, César. Em tempos de não dengue, talvez. Para que pedir série vermelha? Pede só a série branca, o leucograma. Né? Eu estou falando nesse sentido, se o indivíduo examinou. Mas veja bem. Você acha que a diferença ali de veja gasto bem, é a mesma? Não é a mesma. Quando você vai. Tanto se você vai fazer. Tanto faz você fazer hemograma como leucograma ou só série vermelha, a máquina vai fazer tudo para você. Você entendeu? Quer dizer que sai mesmo preço? Sai tudo, é a mesma coisa. Isso em termos de custo para o paciente não tem significado nenhum. E é interessante que o clínico analise realmente o hemograma como um todo, né? Desde dosagem de hemácias, hemoglobina, hematócrito, até lá embaixo, onde tem lá, né, contagem de plaquetas. Eu vejo assim, eu acho que o hemograma é realmente um exame que dá boas informações, mas precisa ter cuidado nas suas interpretações. Quer dizer, dá bons resultados quando bem interpretado. Sim, sem dúvida. Como todo exame complementar. Mas sabe o que é, César? Quando o laboratório coloca ali que o valor de número de leucócitos normal é até 8 mil, se o indivíduo tem 10 mil, não significa nada. Não significa, é normal aquilo. É variação estatística. O exemplo que eu dou, César, é o seguinte. Quer dizer, a média da altura do brasileiro é 1,70. Se ele for 1,80 em 90, ele não está errado. Né? Ele está fora da média. Ele está fora da média, mas não é anormal. O jogador de basquete, por exemplo, tem 2 metros. Não significa que ele é europeu. E no indivíduo ele não é doente. Então, esse problema de interpretação de exame complementar é muito sério. E o médico é que tem que fazer a interpretação, ele sabia disso. O problema é, nós temos esse problema em medicina. Eu acho que a obrigação do médico não é nem só fazer a interpretação, é fazer a interpretação e explicar para o seu paciente o que significa aquilo que está escrito lá no papel. Isso vale também para a imagem. Concordo. Né? Concorda comigo? Vem lá, uma alteraçãozinha, você tem uma imagem que não é, vamos dizer assim, não é o normal, não é o corriqueiro. Mas está lá, aquilo significa. E às vezes a pessoa olha aquilo e fala, bom, será que eu estou com uma doença grave? Quer dizer, não, você está com uma placa na carótida, uma plaquinha pequenininha, né? Quem olha aquilo e não entende, fala, puxa vida, será que eu vou ter uma isquemia? Será que eu vou ter isso, vou ter aquilo? Quer dizer, aí o médico, aí é o papel realmente do médico, do clínico. Olha, existe, mas isso aqui não significa nada. Só tem um problema. Concorda? Certo? Agora, por isso é que é necessário ter conhecimentos para se interpretar exames complementares, né? Valendo aí para laboratório, imagem. Mas o problema é o seguinte, que o paciente, ele acredita mais no papel, porque o papel é um documento. Sim. E isso que a saúde pública, a nossa obrigação é informar o paciente que não é importante o papel só, é importante o resultado, a suspeita clínica. Quer dizer, um indivíduo que tem um número de leucócitos de 4 mil, fica apavorado, nossa, aqui está 4 mil, 3.800, 3.000. Um indivíduo pode ter 3 mil leucócitos e não ter nada. E pode ter 15 mil leucócitos, está lá no exame, e não ter problema nenhum. Agora, se tiver febre, aí sim. Então. Por isso que eu falo, fazer exame de rotina, inclusive isso foi abordado, que fazer check-up não diminui a mortalidade. Não. Isso eu concordo plenamente, não diminui mesmo. Então, vou fazer um check-up.
Não, isso não... É um gasto desnecessário, né, que sobrecarrega o sistema de saúde público brasileiro, que sobrecarrega convênio e, para nada, resultado zero. Estamos encerrando aqui a nossa conversa com o Dr. César Moraes, muito profícua e esclarecedora em relação a exames complementares. Como o próprio nome diz, é apenas complementar. Não é o principal, mas é importante também. Até a próxima semana, quando voltaremos aqui com um ponto de vista medicina. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.